Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula de física, mais especificamente sobre um circuito com amperímetros. Então nós vamos estudar aqui, além da associação de resistores, também nós vamos falar sobre amperímetros. 3 resistores foram ligados em paralelo a uma fonte de tensão de 24 volts e 3 amperímetros foram conectados no circuito, como se observa na figura. O amperímetro A indica 12 A. Baseando-se nas informações, responda às questões. Questão A. Determine os valores de A1, A2 e R2. A1 e A2 são os amperímetros e R2 é o resistor 2. Se R2 queimar, qual será a leitura de A, A1 e A2? Deixe claro seu raciocínio. Bom, pessoal, vamos primeiro abordar o que é um amperímetro. Amperímetro é um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica que passa num determinado ponto. Então, por exemplo, o amperímetro A aqui, ele vai medir a corrente total do circuito. Por quê? Porque ele está aqui logo após a fonte de tensão, que é o gerador, que pode ser um gerador aqui nesse caso. Tá? Então, ele fornece uma tensão de 24 volts e corrente que passa aqui logo vai passar pelo amperímetro A. Então, nesse amperímetro A, vai ser medido a corrente elétrica que vai ser distribuída ao longo do circuito. Então, essa corrente aqui, ela é variável em função da composição de resistores que tiver nesse circuito. Então, quanto maior o valor da resistência, menor será a corrente, uma vez que a tensão de 24 volts não será alterada. E outra característica do amperímetro também, gente, é importante destacar. Essa pergunta cai muito em questões teóricas. Por exemplo, todo equipamento ele tem uma resistência interna. No caso do amperímetro, a resistência interna tem que ser a menor possível, porque ele vai trabalhar em série com os demais resistores. Se ele tiver uma alta resistência, ele não vai permitir a passagem total da corrente. Vai ter uma certa perda ali, certo? Então, o amperímetro ideal é aquele amperímetro que tem a resistência interna nula. O que na prática não existe, tá? Mas sempre tem que ter um mínimo de resistência. Beleza? Eu não vou falar aqui detalhadamente, mas o voltímetro, que mede a tensão num determinado trecho, ele tem que ter a maior resistência possível para que a corrente não passe por ele. Então a corrente já vai ver lá o voltímetro, opa, lá não posso passar. Então ele vai só medir a queda de tensão entre um ponto e outro. Beleza? Então, já vamos deixar essa dica aqui. Amperímetro, resistência interna mínima possível. Trabalho sempre em série. Voltímetro, resistência interna alta e trabalho sempre em paralelo. Guarde bem esse conceito que vai te ajudar em algumas questões futuras aí. Beleza. Agora, outro detalhe, gente. Você está vendo esse circuito aqui que eu desenhei, eu coloquei ele ampliado para que você pudesse entender melhor. Então, eu tenho aqui um gerador que fornece aqui uma tensão de 24 volts. Como eu tenho um amperímetro 1, eu vou chamar esse resistor aqui de R1. Ele tem 6 ohms de resistência. O R2 eu não tenho, que é exatamente uma das perguntas, tá? Por enquanto eu deixo aqui. Isso aqui seria o R3. O R3 tem 4 ohms de resistência. Esse aqui é o amperímetro 1, amperímetro 2 e o amperímetro geral. Beleza. Pergunta A. Determine os valores de A1. Bom, então aqui a corrente vai passar aqui, vamos chamar de I. Aqui ele vai passar pelo amperímetro e passou aqui pelo amperímetro. Esse amperímetro marcou aqui 12 A. Então quer dizer que essa corrente aqui, que passa por aqui, eu posso cravar que ele tem 12 A de intensidade. I igual a 12 A. Essa corrente chegou aqui nessa esquina aqui, que a gente chama de nó. Chegou nesse nó aqui, ele vai olhar aqui e vai falar, poxa vida, onde que eu vou agora? Ele tem aqui, uma parte vai vir para cá. Vamos chamar isso aqui de I3. Aqui, essa corrente vai vir para cá. Vamos chamar de I2. E a corrente que vem para cá, vamos chamar de I1. Então, essa corrente I1 é o que vai passar pelo A1. Então, se eu conseguir calcular o I1, a intensidade de corrente I1, eu estou falando que é a leitura que vai passar no amperímetro 1. É a mesma leitura. Beleza? Entenderam?
Então vocês perceberam que eu vou ter que descobrir então quem é I1, I2 e I3. Agora, outra coisa, outro detalhe, ele quer também a leitura no A2. Ó. Qual é a corrente que vai passar aqui ó, no amperímetro 2? Não é a soma do I2, vai vir aqui, ó, o I2 vai passar aqui, vai virar para cá. O I1, a mesma coisa, vai vir aqui e chega aqui nesse nó, vai juntar o I1 e o I2. No amperímetro 2 vai passar, então, a soma das correntes I1 e I2. Agora vamos para o formulário. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão, ou a DDP, ou a diferença de potencial U é sempre igual a R equivalente. Já vou explicar o que é isso. Resistência equivalente vezes a corrente. Agora, um detalhe. Quando você tem um circuito dessa forma, e no caso eu tenho 3 resistores aqui, R1, R2 e R3. Todos os resistores estão em paralelo com o gerador aqui. Se ele está em paralelo, a tensão entre eles é a mesma. Então, esse 24 volts, tanto vale para o U3, vamos chamar de U3, igual a 24 volts. O U2 também será igual a 24 volts. E o U1 também 24 volts. Ok? Então, é a queda de tensão entre um nó e outro aqui. Ela decai. E tem que ter queda de tensão para que haja a passagem da corrente. Muito bem. Então, eu tenho todos os elementos agora para descobrir. Então, vamos descobrir o I1 primeiro, que está bem fácil, que é o próprio a leitura no A1. Então, questão A, U1 igual a R1 vezes I1. Ora, o 1 eu tenho é 24 volts, a resistência 1 eu tenho que é 6 ohms, vezes a corrente que está passando ali, eu não sei quanto que é o que eu quero descobrir. Ora, o 6 está multiplicando, vai para lá dividindo, então meu I1 será igual a 24 sobre 6, que é igual a 24 dividido por 6 vai dar 4 ampere. Gente, sempre tome cuidado, 24 será essa unidade dividida aqui é volts, resistência sempre em ohm e corrente sempre em ampere. Então eu já respondi um item da questão A. Agora o A2. O A2, eu não tenho o I2, mas eu não tenho o R2. Como é que eu faço nesse caso? Mas você é esperto. O que você vai fazer? Você vai calcular também o I3. Você percebe que se eu descobrir o I3, se eu somar o I3 com o I1 que eu já descobri, vai dar um certo valor. O que faltar para 12 ampere, que é o total, é o valor do I2. Sacaram? Então é simples. Então vamos descobrir aqui o I3. Eu já vou fazer direto. Ó. I3 é igual a U3 sobre R3. Ora, o U é igual a 24. Quanto vale o R3? O R3 vale 4 ohms. Então 4 ohms. Então aqui vai dar 6 ampere. Ah, olha só, gente, ó. Aqui o I1 é igual a 4 ampere. O I3 é igual a 6 ampere. Somando esses dois aqui dá 10 ampere, não é isso? Mas o total não é 12, olha aqui, ó. Essa corrente chegou aqui, era 12. Depois distribuiu aqui, ó. Aqui deu 6, aqui deu 4. Ora, I2, então, automaticamente só pode ser 2 ampere, tá certo? Porque o I2, eu vou fazer até escrito aqui, ó. I2 é igual ao I menos quem? Menos I1 mais o I3. Então, o I2 será igual a 12 ampere menos I1 mais I3 vai dar 10. Logo, o I2 igual a 2 ampere. Agora, uma outra curiosidade que muitos alunos não percebem. Gente, se você fosse uma corrente elétrica, tá? Você ia procurar o caminho mais fácil ou mais difícil? É claro, né? Você não é bobo, você vai passar pelo caminho mais fácil. E se você olhar aqui na resistência, onde é que está a menor resistência? Eu tenho 4 ohms aqui, 6 ohms aqui, e o R2 eu não tenho o valor ainda, mas eu posso descobrir. Mas você não percebeu uma coisa, a corrente vai ser maior quanto for menor a resistência. É claro, ele não é bobo, ele vai passar onde tiver menor resistência. Então, eu já sei de cara que a menor resistência será essa de 4 ohms aqui, ó. Aqui tem 6. Ah, mas professor, e quanto que vale o R2? Bom, o R2 agora ficou fácil, por quê? Sempre lembrando, ó, U2 é igual a R2 vezes I2, não é isso?
Ora, o R2 que eu quero descobrir é fácil, ó, R2 igual a U2 sobre I2. O U2 eu sei que é 24, e o I2 que eu acabei de descobrir é 2. Ora, 24 dividido por 2 vai dar 12 ohms. Então, o R2 é igual a 12 ohms. Então, observe, ó, qual é a menor corrente? É o I2, é 2 amperes. E qual que é a maior resistência? É o R2, ó, 12 ohms. Então, você percebeu? A corrente não é bobo não, gente. Ele só vai passar em maior quantidade onde tiver menor resistência. E a menor resistência, nesse caso aqui, é o R3. Tá certo? Ó. Então, eu tenho I1, 4 amperes, I2, 2 amperes, I3, 6 amperes. Bom, com isso aqui eu já resolvi tudo. Então, vamos responder direitinho aqui, ó. No amperímetro A1, passa quanto? No A1 vai passar 4 amperes. No amperímetro 2, agora vem a pergunta A2. Eu já sei que o A2, já tinha falado no início, é a soma do I1 mais I2. Então, vou somar aqui, ó, I1 mais I2. I1 quanto vale? 4 amperes. I2 quanto vale? 2 amperes. Então, vai passar pelo amperímetro 2, 6 amperes. Beleza? E o R2 eu acabei de descobrir aqui em cima que é igual a 12 ohms. Então, R2 é igual a 12 ohms. Entenderam? Tá? Então, agora vamos para a pergunta B. Se R2 queimar, qual será a leitura de A, A1 e A2? Deixe claro seu raciocínio. Bom, eu vou fazer agora um novo desenho desse mesmo circuito sem o R2, fazer de conta que ele queimou. Ah, mas como que é que esse negócio de queimar, professor? Olha só, gente, eu vou deixar um exemplo bem claro para vocês. Sabe aquela lâmpada comum, lâmpada incandescente que já está caindo em desuso porque ela consome muita energia? Se vocês repararem, tem lá uma molinha. Aquela molinha que é a resistência da lâmpada. Quando ela queima, aquela molinha cai. Mas é exatamente por aquela molinha é que passa a corrente. Então, ora, se ela não está lá, a corrente vai chegar e vai falar, opa, não dá para passar. Não vai passar corrente, então não vai ter consumo de energia naquele local. Ou seja, a corrente não vai passar por lá. Então, é como se não existisse mais nenhuma resistência nesse local. Então, eu vou desenhar o circuito sem o R2 agora. Bom, então aqui eu já desenhei o circuito sem o R2. Então aqui continua sendo, vamos chamar isso aqui de R3, continua sendo R3 igual a 4 ohms. Esse aqui continua sendo R1, que é igual a 6 ohms. Então a corrente I, agora cuidado gente, professor, mas o I não é 12 amperes, era 12 quando eu tinha as 3 resistências. Agora eu tenho 2 resistências. Então, a corrente depende dos valores dos resistores. Entendeu? Então, aqui vai ter um novo valor para a corrente I. Então, aqui eu tenho uma corrente I. Chegou aqui, ó, ela vai subdividir. Então, vai ser I3 aqui. E aqui vai ser o novo I1 também. Certo? Então, aqui vai chegar. Agora, é o seguinte. Se a R2 queimar, eu vou ter que descobrir quem é essa nova corrente aqui, gente. E, para eu calcular a corrente, eu vou usar aquela formulinha da primeira lei de Ohm, que é U igual a RI. Mas esse R aqui, gente, tem que ser um R, o R único. Aí você fala assim, eu vou escolher o R3 ou o R1? Nenhum dos dois, tem que juntar os. E para você juntar duas resistências, só tem dois tipos de resistência. Ou ela está em série ou está em paralelo. Nesse caso aqui está em paralelo, ó. Pode ver, tem esse nó aqui, ó. Tem esse nó aqui. E ela está em paralelo, não está em série. Em série seria assim, ó, se estivesse em série, estaria assim, e logo depois, então aqui estaria o R1 e R3, isso em série. Mas como não é o caso, também não vou até apagar para não dar confusão. Então, como está em paralelo, vai ficar assim, ó, você tem, vou fazer um esqueminha aqui, tá? Você tem o gerador aqui, por enquanto ignore aqui os amperímetros, tá? Eu tenho aqui o R1 de 6 ohms e o R3 de 4 ohms. Quando tem dois resistores em série, simples, é só somar os dois valores. Simples. Mas quando está em paralelo, gente, é assim, ó. Eu vou escrever aqui a formulinha. 1 sobre R equivalente, quando está em paralelo, tá? É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, e vai
enquanto tiver, quantos resistores tiverem em paralelo, chamado de Rn aqui. Se tem N resistores, você vai fazer essa conta aqui. Mas quando você tem só 2 resistores, como é esse caso aqui, gente, uma dica, tá? Dica para quem vai fazer um vestibular, principalmente, e ganhar tempo. Quando você tem 2 resistores em paralelo, faz assim, ó. Resistência equivalente é igual a R1, no nosso caso, vezes o R3, sobre a soma dos dois, R1 mais R3. Tá? Porque eu tenho aqui o R1 e R3. Então faz isso aqui, ó. Então isso aqui vai dar R1, quanto que vale? 6, vezes o R3, que é 4. Sobre a soma dos dois, quanto que dá? 6 mais 4. Então isso vai dar 24 sobre 10. Então isso aqui vai dar 2,4 ohms. Ah, então quer dizer que esse circuito aqui, ó, de 6 e 4, é como se fosse um circuito assim, ó. Aqui é 24 volts, aqui tem a corrente I, e aqui tem a resistência que agora é 2,4 ohms. Ou seja, esse 2,4 ohms substitui, então, a associação em paralelo desses dois resistores de 6 e 4 ohms. Beleza? Bom, agora que eu tenho a tensão, eu tenho o valor da resistência equivalente, eu vou descobrir agora a corrente. Então, a nova corrente que vai passar por esse novo circuito sem o R2 será, se U é igual a RI, I é igual a U sobre R. Ora, o U não mudou, é 24 volts. A resistência equivalente é 2,4. Gente, essa conta é fácil, né? Vai dar 10. De cara, professor, mas por que deu 10? Olha, gente, uma dica, tá? Eu sei que muita gente às vezes se atrapalha, se perde em contas simples assim. Eu sempre recomendo que, ao fazer uma conta de divisão, evite vírgula. Vírgula atrapalha muito. Professor, mas o que eu posso fazer nesse caso se tem vírgula? Bom, qual é o valor, qual é o múltiplo de 10 que multiplicado por 2,4 e eu tiro a vírgula? Ora, é o 10. Se eu multiplicar 2,4 por 10, vai dar 24, não é isso? Só que você não pode chegar e falar, eu vou multiplicar por 10 e ficar por isso. Não. Você vai fazer multiplicar aqui por 10 e em cima por 10. Por quê? Porque 10 dividido por 10 dá 1, ou seja, 1 na multiplicação e na divisão, ele é um elemento comutativo. Então não faz diferença. Então eu posso usar esse artifício aqui de boa. Só que em vez de fazer 10 dividido por 10, não, eu vou pegar esse 10 e multiplico por 2,4. Eu pego esse 10 do numerador e multiplico por 24. Então em cima vai ficar 240 e embaixo vai ficar 24. Ora, 240 dividido por 24 vai dar 10. Só fazer essa continha aqui. Então a corrente total é 10 amperes. Então já vou marcar aqui, ó. Então pelo amperímetro A vai passar 10 amperes. Olha que legal. Bom, mas agora quanto que vai passar aqui no I3 e no I1 aqui? Agora é o seguinte, gente, ó. Chegou aqui é 10 amperes, não é isso? Mas eu tenho aqui o valor da resistência R3, eu tenho o valor da resistência R1. Ora, o I1 não é igual a U1 sobre R1. O U1 é 24. O resistor R1 é 6. Então vai dar 4 amperes. Então por aqui vai passar I1 igual a 4 amperes. E por A2 vai passar o quê? Continua sendo o próprio 4 amperes também. Então, tanto pelo A1 como pelo amperímetro A2, vai passar a mesma corrente de 4 amperes, porque esse I1 está vindo para cá, passa pelo resistor, passa por esse amperímetro, passa por aqui, e vai juntar aqui com o I3. Se tivesse um amperímetro aqui, eu ia somar o I3 com o I1. Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, o que ele quer? Qual a pergunta? Qual é o valor que passa pelo amperímetro A? Bom, pelo A eu já descobri, é o 10 amperes. Pelo A1 eu acabei de descobrir, é o 4 amperes. E pelo A2 é o mesmo 4 amperes. Então, a pergunta B responde, pelo amperímetro A passa 10 amperes. Pelo amperímetro A1 vai passar 4 amperes. Pelo amperímetro A2 também vai passar 4 amperes. É igual. E pelo R3, qual é a corrente que vai passar pelo R3? Bom, é fácil, vamos fazer a conta. O I3, vou fazer aqui, ó, I3 é igual a U3, que é 24, sobre a corrente que vai passar aqui. Mas qual é a corrente que vai passar aqui? Sobre 4. 24 sobre 4. Olha, 24 sobre 4 vai dar 6 amperes. Olha que legal. No I1 aqui não é 4 amperes? Aqui no I3 só podia ser 6 amperes mesmo. Por quê? Somando os dois tem que dar o 10 amperes inicial. Entenderam? Então tudo tem uma lógica, né, gente?
Olha, eu sei que para quem está começando a estudar associação de resistores, essa aula aqui vai ser muito útil para vocês, tá? Mas se ficou com dúvida, escreve aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. Pode perguntar aí, beleza? Se essa aula aqui foi útil para você, foi legal, então faz o seguinte, inscreve nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo e em qualquer outro que você assistir aí da minha playlist. E, o mais importante, convide seus amigos para que venham aqui conhecer nosso trabalho. Junte-se a nós para que eles conheçam esse nosso projeto, que é feito com muito carinho, com muita seriedade, para que vocês aprendam de verdade. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau.